Olá, caros amigos. Meu nome é Vera Sá, do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, e vou conversar um pouco com vocês sobre o Livro dos Espíritos, das Leis Morais, no seu capítulo 6, Lei de Destruição. Antes, encontramos nesse livro da editora Leon Denis, inclusive está na nossa loja virtual em promoção, o volume 2, Pela Graça Infinita de Deus, o Espírito Baltazar, através da psicofonia e psicografias de Altivo Panfiro. Acho que mais aqui eram as psicofonias. Mas a lição 27 fala sobre a destruição, necessidade de renovação. Pela graça infinita de Deus Pai, Baltazar, pela graça de Deus. Quantas vezes o homem pergunta a si mesmo por que triste espetáculo das obras destruídas e por que às vezes a própria natureza age de modo ao que nos parece irracional, levando destruição a tantas casas, a tantas terras, a tantos lugares. Entretanto, lei que não se pode deixar de reconhecer como útil ao progresso humano, a destruição cumpre o seu papel sempre que o homem por si mesmo não provoca as modificações necessárias para o ambiente em que vive. É em cima da questão 740 dos flagelos que nós vamos estudar um pouquinho com vocês. Quando de nossa parte nos confiamos à inércia, deixando de agir pelo próprio sentimento ou pelo pensamento, chega um momento em que a lei de Deus, que deseja que todos nós sempre progridamos, age de forma a provocar uma transformação total ou parcial, mas sempre uma transformação dolorosa. Os homens têm necessidades e coletivamente sabem agir. Essas destruições não são comuns. Então, nos perguntamos, devemos sofrer por conta da dor provocada pela inércia de muitos? Observem que a lei de destruição atinge geralmente os que mais necessitam de pensar, os que mais necessitam de transformar suas ideias e os que mais necessitam de corrigir o seu ambiente externo. A destruição ocorrerá todas as vezes em que não estivermos sintonizados com a lei geral do universo. As necessidades individuais, todas elas, serão sempre respeitadas por esta lei. Quanto às necessidades coletivas, o sofrimento chegará em função da necessidade do grupo propriamente dito. Os que estamos em uma sociedade sempre sujeita a dificuldades e a transtornos, procuremos agir no bem. Diz-nos Jesus, andai enquanto tendes luz. Hajamos no bem sempre de modo claro e insofismável, para que não sejamos atingidos pela lei que às vezes é dolorosa. Quando de nossa parte formos atingidos por qualquer manifestação maior da lei de Deus, ainda assim reformulemos nossos pensamentos. Muitas vezes dizemos não merecer determinadas forças de corrigenda do plano espiritual superior, mas e o pensamento? Quantos de nós o desenvolvemos em meio a conflitos mentais, a inquietações da alma, em meio a sofrimentos que não têm razão de ser? Nessas horas, nesses momentos, nessas ocasiões, devemos refletir que o nosso pensamento precisa corrigir-se de algumas dificuldades. Que a bondade de Deus nos ajude, proteja, abençoe, dando a todos, sem exceção, a noção de que nada no mundo acontece ao acaso. Ao contrário, tudo acontece sempre por determinação maior de uma lei, que nem sempre entendemos corretamente, mas que certamente é a que nos fará modificar os pensamentos. Que Deus a todos nós ajude, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Esse livrinho, é um dos muitos com mensagens que aliviam a nossa alma. Senhor Jesus, como lemos essas orientações, que nos permitamos a senti-las em nossas mentes, em nossos corações, diminuindo nossas ansiedades
reelaborando nossas ideias, fazendo com que nossos pensamentos se tornem luz, que nossas vibrações se tornem positivas, que nos envolvamos nessa mansietude, nesse rol de paciência, de abnegação, de esperança, de obediência e de resignação, que as situações atuais nos pedem. Que possam esses amigos queridos e espirituais da casa de Leon Denis, nossos benfeitores particulares, os amigos espirituais da Casa Irmão Atmos e tantos outros amigos espirituais pelas casas espíritas que nos envolvem, que nos fortalecem com orientações, estudos, passe à distância, atendimento fraterno, enfim, que oram por todos nós, pela humanidade, que possamos nos sentir abraçados, virtualmente, mas espiritualmente, e desenvolvamos o nosso estudo da melhor forma possível. Que assim possa ser, graças a Deus. Bem, queridos companheiros, e quem for nos ver mais tarde, fomos procurar algumas coisas para nos dar a base para o estudo, do Livro dos Espíritos, no sentido da lei de destruição. E encontramos coisas bem interessantes na Revista Espírita, que muitos de nós, por ser grossinha e serem assim várias situações, vários artigos escritos, esquecemos de estudar na Casa Espírita. É muito interessante estudarmos a Revista Espírita, porque a gente vê o desenrolar do pensamento de Kardec e dos espíritas na época, diante das mudanças e das experiências e dos documentos que chegavam até a Sociedade Espírita de Paris, até Kardec. E na Revista Espírita de 1867 encontramos um artigo, Epidemia na Ilha Maurícia. Vou ler alguns trechos só para vocês. Vários espíritos nos anunciaram... Não, veja só. Um dos médiuns da ilha... um dos médiuns cai em sonambulismo e sobre magnetização dos espíritos diz que a Ilha Maurícia estava devastada por uma epidemia. E aí, depois eles recebem a Sociedade Espírita de Paris, no grupo de estudos de Kardec, uma correspondência datada de 8 de maio, e isso aqui é publicado em julho, que fala do que estava acontecendo na Ilha Maurícia. Porque hoje, gente, aconteceu uma coisa que todo mundo sabe pelas redes, mas naquele tempo não era assim. Então, até que a carta chegasse, as coisas já tinham acontecido, estavam acontecendo. Mas os espíritos avisaram que estava acontecendo. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos ferir. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Súbito uma moléstia estranha rompe nesta pobre ilha. Uma febre sem nome, que reveste todas as formas, começa suavemente, hipocritamente, depois aumenta e derruba todos que a ela atinge. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Todos os que são atingidos não se puderam curar até agora. São terríveis acessos que quebram, torturam durante pelo menos 12 horas, atacando cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois o mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente abatido até o próximo acesso. E se vai assim, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal. Para mim, diz o correspondente, vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Mais adiante, ele diz, os negociantes... porque aí começaram a ver o que quinino, em doses muito fortes, detinha os acessos por alguns dias. E aí, olha só, os negociantes e farmacêuticos tinham certa quantidade, que custava, aqui diz 7 francos,
Aí passou a custar 15, uns 20, outros 670. Conclusão, começaram a explorar a dificuldade, né? E aí ele diz lá, só os ricos podiam comprar e aqueles negociantes viam uma indiferença com milhares de infelizes espiarem em seu redor por falta de dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Aí pergunta, né, Kardec, que dizeis disso? Ah, é história? Ainda neste momento o quinino chega em quantidade. As farmácias regurgitam. Não obstante, os farmacêuticos não querem dar uma dose por menos de 12 francos e 50 centes, deve ser. Assim os pobres morrem sempre olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Será que o que eu li é mesmo do ano de 1867? Essa epidemia? Bom, o nosso não é epidemia, é pandemia, é um pouquinho pior, é tudo ao mesmo tempo em toda parte do mundo, não está localizado, né? Mas já tiveram vários remédios que dizem que faz, acontece e sumiram do mercado e tal. Lembrei até daquela música, gente. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né? Aí a gente pode dizer, ainda somos os mesmos e espíritos imortais, ainda somos os mesmos, sem mudanças maiores, como espíritos imortais. Se nós voltarmos na história, queridos companheiros, eu fui dar uma pesquisa de leve, né? O professor adora uma pesquisa. E aí nós encontramos epidemias, endemias e pandemias. Não vou falar sobre elas, vou só lembrar que antes mesmo tiveram outras, lá na época antes de Cristo, né, que dizimava as pessoas e levava uma série de questões, mas vamos tratar do que eu consegui assim com maiores dados. 1333 a 1351, na Europa e na Ásia. A peste bubônica, a peste negra, né? Mais de 50 milhões de mortos. 1817, 1824, centenas de milhares de mortos por causa da cólera. Uma epidemia que foi mais global, né? 1850, 1950, 1 bilhão de mortos por causa de tuberculose. 1896, 1980, 300 milhões de mortos, a varíola. 1918 a 1919, 20 milhões de mortos com a gripe espanhola. 1918 a 1922 na Europa Oriental, a Rússia, 3 milhões de mortos com tifo. 1960 a 62 na Etiópia, 30 mil mortos com a febre amarela. Tivemos sarampo, tivemos malária, tivemos a gripe asiática, né, mais recente, a gripe suína, né, o H1N1, AIDS, bom, pandemias, endemias, epidemias, que importa, que mesmo importa, eu anotei aqui, é lembrar que em todos os tempos acontecem realmente flagelos. A peste justiniana em 541 d.C., a peste negra, a gripe suíça e a gripe espanhola são verdadeiras pandemias. Acontecem ao mesmo tempo em várias partes do mundo e as buscas de algumas já têm até formas de cuidar, já tem até vacina. Tudo é flagelo destruidor, mesmo com origens distintas. Mas possuem algo semelhante? O que possuem de semelhante, além das mortes, né, do desconhecimento das coisas? Bom, o medo é um deles, né? As crendices também, gente. Crendices também. Vocês forem pesquisar, vocês vão ver como agora. Tu come abacate, o que acontece? Planta isso, que come isso, que acaba com a pandemia do Covid-19. Também existiam isso nas outras situações. Informações falsas, que hoje a gente chama de fake news, também. Não seguir as orientações, principalmente as que eram dadas na época, hoje também. E pasmem, em muitas principalmente gripe espanhola, gripe russa e tal, quais eram as orientações mais sérias? Isolamento, uso de máscara se for surto e lavar as mãos.
Essas três coisas nós encontramos em todos eles, como orientação da ciência da época, da saúde, de quem tinha estudos sobre, ou estudaram sobre o assunto. Umas aqui foram transmitidas por causa de ratos, outras não, outras são mosquitos, outras são vírus, bactérias, e tem aí, nós não vamos entrar nesses detalhes. Enfim, o que é, para que servem, na verdade, essas adversidades? A gente diz, meu Deus, Deus não está vendo o que está acontecendo, meu Deus do céu, que sofrimento para a humanidade, isso não vai parar. Que Deus é esse? Não tem horas que dizem isso? Nós até às vezes ficamos aqui dentro, como disse lá Baltazar, nossos pensamentos, nossa ansiedade interior, nossa angústia, né? Diante disso tudo, eu com as minhas 2 idosas estou aqui desde 15 de março sem sair. Se eu desci 3 vezes ali embaixo para pegar uma coisa, foi muito. Depois lava isso, lava aquilo, passa álcool gel e toma banho. Né? Nem para caminhar no condomínio, porque eu tenho 2 idosas, problemas de rinite, problemas de bronquite asmática. Mas não todos estão fazendo isso, né? A gente escuta vizinhos com festa, vizinhos saindo, indo para o mercado, compra-se por telefone, quem é mais novo que pode ir ajuda e vamos levando para ver se melhora. Mas nós somos insistentes no erro, né? Ou na dificuldade. Mas a gente também pergunta que Deus é esse, né? No outro dia eu estava fazendo um estudo sobre paciência, sobre ser manso e pacífico, e aí estudei algumas coisas. Primeiro eu lembrei de Joana de Cusa. Joana de Cusa, eu gosto muito desse livro Boa Nova. Esse meu até já é o capa nova, né? E tem a lição 15 que fala de Joana de Cusa, né? Aquela companheira que depois foi sacrificada e o filho não queria ser queimado. E quando os algozes viram para ela e diz: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer. E aí ela, concentrando sua capacidade de resistência, ainda teve forças para murmurar para ele: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Né? Mas nesse instante, quem é que foi lá consolar, tirar ela daquela situação para ela não sentir no corpo físico? O mestre lhe tocava e dizia: vem, Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, quando a gente diz que Deus é esse, a gente lembre Joana de Cusa. Lembremos Gandhi, que quando apanhou na cara, caiu na rua por um policial, né? Ele levantou o cara, deu por nada nele de novo, ele caiu, levantou, e de novo ele virou para ele e disse assim, o guarda: quem lhe ensinou a ser assim covarde? Uma coisa mais ou menos assim. E Gandhi virou e apontou para ele: aí, ó, esse que está aí pendurado no crucifixo que você traz no seu peito. Cristão fazendo atitudes não cristãs, né? Nós temos outros exemplos, se a gente for lá ver Saulo, quando indagou Estevão lá no Sinédrio, que Deus era que Jesus, que mestre era aquele, né? Que não vinha com a guerra, não vinha com a violência, e deixava Estevão estar passando por aquilo. Às vezes a gente faz isso. Quando a gente está diante de um flagelo, muitas vezes a gente faz esse tipo de indagação. E aí é importante estudar. Estou eu aqui com o Livro dos Espíritos, de edições Leon Denis. Não tem assim diferença na acesso, só que a letra é maior e a construção na tradução traz assim um português, né, numa forma mais coloquial de hoje, né? A estrutura da própria frase. Então, às vezes é mais fácil e tem umas notas também interessantíssimas. E aí, na lei de destruição, e aí eu fiz aqui a minha colinha, né? Antes de pensar nela, é bom lembrar sobre as leis. Porque esse Deus, que é, né? Quem é Deus? Que é Deus, né? Que é Deus, né? A inteligência suprema, lá no número 1 do Livro dos Espíritos,
esse Deus traz para nós, e isso é muito interessante que a gente relembre, leis. Mostra-nos leis. E aí, quando chega aqui nas leis morais, que é essa parte do Livro dos Espíritos, que é a terceira, na 614, quando se pergunta o que se deve entender por lei natural, né, pelas leis divinas, que é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhes o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, temos que conhecer a lei natural, quer dizer, a regra, a norma, a obrigação, né, natural, que é da natureza, que é lógica, que é inata, que está em nossa consciência. E essa lei natural, ela é conhecida assim, pela luz natural da própria razão, né? E quando a gente vê aqui a importância que ela é eterna, imutável como o próprio Deus, e quando perguntam, inclusive, por que Deus, numa época, se ele podia prescrever de um jeito, outro de outro, para a gente dizer, bom, agora é diferente na pandemia, mesmo tendo essas outras situações históricas, vamos ver que ele não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis porque elas são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral é fundamentada nas leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, se há uma lei que é uma lei de destruição, temos que entendê-la melhor, né? Porque ela faz parte desse conhecimento necessário, desse conhecimento que nós temos que ter para sabermos lidar com as situações do dia a dia. Também gostaria de ler a 617. Qual é a abrangência das leis divinas? Concerne a outra coisa que não apenas a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o Criador, é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, é importante que a gente traga isso nas nossas lembranças quando a gente vê uma lei de destruição. Então, peraí, não é destruir, porque a lei de Deus... E ele disse lá, não vim destruir a lei dos homens. Não, desculpe, não vim destruir a lei. Quer dizer, o que já existe, ele não veio destruir a lei de Deus. E a lei de Deus são essas, ele não veio destruir. Então, quando fala-se de lei de destruição, ela não pode ser uma lei de aniquilamento, né? Porque destruir tem várias visões. Você pode ter uma visão de aniquilar. Você pode ter uma visão de fazer algo desaparecer, de arruinar. Você pode ter essa visão, né? Que é o que o dicionário traz para nós. Deixar de existir é uma visão materialista. Mas é até a ideia da morte no senso comum. Mas se assim fosse, a lei de destruição seria então essa ovelha negra das leis morais. Mas será que destruir não tem uma outra visão nesse grupo de leis de Deus, do Criador? E aí que a gente tem que ver o que eles dizem lá. Se ela é eterna, eu tenho que entender. A vida é em ciclo, gente. O dia morre para a noite vir. Mas o sol não está morto, o sol está escondido. Há uma mudança necessária para ocorrerem outras questões que não podem ser feitas ou não devem ser feitas ou precisam ser feitas num outro horário, com menos luz ou com outras situações. Essa ação, esse efeito de arruinar completamente, de devastar, o homem que tem. Deus não teria essa visão. Se isso ocorre pela lei natural, tem um porquê. A gente vê que a destruição das plantas, né, dos animais, essa destruição é uma questão biológica. Há uma evolução do princípio inteligente, né? Mas a destruição nos homens, né, a destruição no próprio homem, na questão do seu corpo físico, na questão moral, quer dizer, é uma questão da evolução do espírito. Então, essa noção de destruir com mudança, de renascer, de transformar, tanto que a morte é a morte do corpo físico, que também se desfaz em vários outros elementos,
né? Mas o espírito não, a morte para ele é um retorno à pátria verdadeira, é a possibilidade de ir e vir para o progresso moral, para a sua mudança, para o seu renascer, para o seu regenerar, para o seu renovar, para se transformar, né, como a doutrina diz. Eu certa feita, vi a minha planta renda portuguesa acabar. Meu Deus, não fiz nada para minha renda portuguesa acabar. Fiquei tão triste. Fui lá, olhei os galinhos, botei mais terra, fiz nada, perdi minha renda portuguesa. Quando eu pensei que ela tinha morrido, eu acordo, ela estava cheia, não tão cheia, mas estava bem cheia. Eu disse, caramba, ela parecia morta. Então, a gente tem que ver o que a aparência nos traz, né? Eu também ganhei uma planta que é uma orquídea diferente. Ela é diferente, não é igual às orquídeas que a gente conhece, é uma orquídea diferente. Eu já ganhei 2 ou 3 anos. Ela veio com florzinha. Ela é assim, feita uma palma, e nas pontas nascem umas florzinhas. Ela não dava mais florzinha, só criava aqueles rabinhos assim, verdes, e eu cuidando dela. Esse ano ela floriu. E é assim, vou dormir, ela está ali, acordo, está com flor. Abre à noite, olha só que interessante. Então, essa visão da teoria de evolução, por exemplo, os dinossauros e acabaram, essas mudanças, né, que Darwin estudou, Lamarck, nós temos que ver que há um caminhar, que há uma seleção natural, mas que há um caminhar também na área física do planeta. Porque o planeta está mudando e vai ter condições fluídicas e físicas geográficas necessárias aos espíritos que estão tendo que mudar, que temos que mudar para que reencarnar. Senão vamos ter que ir para outro lugar, né? Exilados da terra de regeneração. Quando a destruição se vê por esse ângulo, né? Me faz lembrar Leon Denis, no livro O Grande Enigma, não podia deixar de falar, né? Do meu patrono querido. Que a lei é circular e preside todos os movimentos do mundo. Ela rege as evoluções da natureza, da história e da humanidade. Cada ser gravita num círculo, cada vida descreve um circuito e toda a história humana se divide em ciclos. Todo ser já existiu, ele renasce, sobe, evolui, assim numa espiral cujas órbitas, como diz Leon Denis, vão aumentando. Não é espiral, não é um fechamento de ciclo, não, ele é uma espiral. Então, não há uma destruição em partes, nem na natureza. Há uma evolução. O problema é a gente entender isso na hora da dificuldade, da adversidade, das tais vicissitudes, gente. E aí, vale a pena ir ao Livro dos Espíritos, na 728, A Destruição é uma Lei da Natureza, e lá diz, é preciso que tudo se destrua, para renascer e se regenerar, pois o que chamais de destruição é apenas uma transformação, que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. E tem mais aqui para nós na 729. Eu fui pulando algumas A e B, mas só peguei algumas questões para conversar com vocês. E dá aquela vontadezinha de estudar mais profundamente o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e Leon Denis. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca também dos meios de preservação e de conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo necessário. Qualquer destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. É por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Quer dizer, quando o homem entra
matando as tartarugas antes do tempo, matando os animais antes do tempo, desmatando, destruindo realmente, porque não há aí uma transformação, né? Há só um uso do que nós temos na natureza, um mau uso, né? Que pode ter o bom uso. Quando o homem entra dessa forma, ele destrói fora do tempo. E a destruição antecipada entrava o desenvolvimento do próprio princípio inteligente, né? Que vem através dos reinos, né? Dos reinos vegetal, mineral e animal. A gente tem que entender isso com mais profundidade. Por isso eu fui lá ler todas elas, mas parei na 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Então tem mundo que a destruição é vista de outro jeito pior e outro melhor. Cessa com um estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais adiantados que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Bom, isso já deu para eu olhar e dizer a destruição nos homens é uma questão moral, é uma lei circular. Espera aí. Aqui diz que é proporcional ao estado material e moral que tem que se depurar. Portanto, temos que fazer cessar essa necessidade. Se nós queremos ser felizes seguindo a lei de Pai, usando melhor o nosso livre-arbítrio. Concorda ou discorda? Pensem agora nesse minutinho que eu estou deixando para vocês pensarem. Passou um minutinho. Passou, senão não vai dar tempo de a gente acabar a nossa conversa. Temos que ver os flagelos destruidores, mas temos que ver que eles podem ser evitáveis. Tem uns que são inevitáveis. E daí uns são necessários, outros podem ser abusivos. Há um transbordamento de paixões, né? De vícios, e aí há destruições não necessárias no sentido de realmente aniquilamento e não de transformação, né? De reequilíbrio. Foi ontem? Eu acho que antes de ontem, vendo um documentário na televisão, aí os animais o gavião que vai e pega os pobrezinhos dos pequenininhos no ninho, eu digo, ai, coitados. Ai, coitados. Mas a natureza é sábia, né? Aquele gavião tem que levar, acho que era gavião, para os seus filhotes. Há uma necessidade de equilíbrio, há um porquê nisso. Agora, o homem ir lá e matar os pequenininhos é que é diferente, né? Quanto mais guerrear, duelar, assassinar, como nós ainda temos que aprender. A necessidade de destruição. Aí nós vamos vendo a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. É por isso que observais o horror à destruição acompanhar o desenvolvimento intelectual e moral. Hoje nós já... Está na 733 do Livro dos Espíritos. Hoje nós já ficamos assim um pouco assustados com algumas coisas que antes nós batíamos palma para botar os cristãos para os leões comerem. Não? Então, mas isso é desculpa. Não, isso não é desculpa. Isso é para mostrar que houve uma evolução, mas que ainda nos falta muito, né, para chegar a cumprir essa lei de forma coerente e correta. Nós temos que progredir moralmente, não tenhamos dúvida. Mas como? Então já entrou outra lei aí. Vamos ver lá na lei do progresso, como é que a gente tem que progredir? 779 do Livro dos Espíritos. É que não dá para marcar o meu, que ele está cheio de coisinhas dentro, assim que eu escuto uma palestra, boto, escrevo uma coisinha quando estudo, quando assisto. Tem umas coisinhas aqui. Por isso que, vou mostrar só para vocês. Olha como ele está grossinho, cheio de cola. Colinha.
Marcha do progresso. O homem aure em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, através do contato social. Senão, pandemia, mas eu mereço isso, eu faço bem. A gente não sabe o nosso passado, por que estamos nesse contato e o que temos que aprender. Temos que repensar isso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é a consequência deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Então, eu escutei no outro dia uma palestra, acho que foi até a Aparecida Cruz que falou, e eu nunca tinha parado para falar dessa forma. Progresso intelectual, a gente só pensa em faculdade, em estudos. Não, mas o progresso intelectual se dá através de leituras de cultura, né? Se dá através de observação da experiência do outro e aprendizado. Progresso intelectual é tudo que mexe com o cognitivo, com o intelectual, inclusive o estudo da doutrina espírita. Estudo dos fenômenos, estudo como nós estamos fazendo, das leis morais, estudo do Pentateuco, da Revista Espírita, das obras subsidiárias, estudo das mensagens trazidas, como eu li aqui de Baltazar. O que isso traz para nós? Tem partes aqui da mensagem que nos calam no coração. Então, nós temos que estar ligados nessas coisas. Como o progresso intelectual pode conduzir ao moral, tornando compreensíveis o bem e o mal, o homem pode então escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos atos. Isso é importante também. Na 783 também, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta ao progresso regular e lento. Quer dizer, vamos chegar lá. Todos vamos chegar lá. Mas há um progresso que acontece naturalmente, que resulta das forças das coisas. Porém, quando um povo, olha que importante, gente, não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita. Olha por que Deus não existe, está vendo o que está acontecendo na humanidade? Ele está vendo. Deus suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Olha, eu só li algumas endemias, pandemias que aconteceram, mas quantos tsunamis, terremotos, quantas coisas, quantos abalos, né? Diz o comentário de Kardec: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo estabelecido pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Estas germinam durante séculos, depois, de repente, irrompem e fazem desmoronar o edifício corroído do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas, nem com as novas aspirações. Então, quando as ideias e as coisas têm que mudar, que não estão mais cabendo num espaço novo de transformação, elas têm que acabar. De alguma forma, elas acabam. Frequente um homem, olha que coisa, Kardec, Livro dos Espíritos, 1857. O homem não percebe nessas comoções, como a gente está vivendo agora, senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. Gente, quantas pessoas estão se reinventando, reaprendendo, se reestruturando, se reconhecendo. Eu tiro por eu mesma. Quando eu tenho uma dificuldade com a doença, com a saúde, aí eu fico, meu Deus, com angústia. Não, peraí, vamos trabalhar isso, vamos estudar, vamos fazer mais estudo, vamos pesquisar, vamos conversar mais com o povo. Olha, a mídia está aí para nos dar isso. Não é só botar coraçãozinho, fazer outras coisas. Nós podemos botar uma frase. Eu tenho um amigo aqui do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, no Rio, que ele todo dia manda fotos de pássaros, flores da natureza,
Ultimamente ele tem mandado trechos de algum livro que ele lê. Me inspirou até a fazer algumas coisas assim. Só que eu não faço como ele, rotineiramente. Tenho feito semanalmente, assim. Mas como isso faz bem para nós e para quem a gente manda. Então, é isso aqui, ó. Faz sair o bem. É o tal limão, do limão faz a limonada, não é verdade? Mas não com gosto de azedo, com a suquinha do amor, da caridade, da paciência, da obediência, da benevolência. Desculpem, treinando alguma coisa. São a tempestade e a tormenta que saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado. Olha só, depois de perturbar, a tempestade e a tormenta perturbarem a atmosfera, elas saneiam, elas limpam a atmosfera. Depois da tempestade, a gente não diz? Vem a bonança. Né? Deixa eu falar com mais tranquilidade, porque senão eu fico pedindo desculpa aqui toda hora. A gente tem que aprender até a respirar, né? Não? Tem horas que a fono diz assim, aprende a respirar. Aprende, porque às vezes a gente quer falar e não dá nem tempo de respirar. Então são momentos que nós estamos vivendo que temos que trabalhar a nossa ansiedade. Porque os flagelos, na verdade, vêm para isso. Como assim? Nós perturbamos a atmosfera com os fluidos do nosso, com a parte mental, com as nossas irradiações, com as nossas vibrações. Vamos voltar lá para o flagelos, na 738. Eu vou ler a 738, depois eu leio a outra aqui. Deus não poderia empregar para a melhoria da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim. E ele os emprega todos os dias, já que deu a cada um os meios de progredir, através do conhecimento do bem e do mal. É o homem que deles não se aproveita. É preciso castigá-lo no seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Castigar? Nesse sentido, né? Porque com que objetivo Deus golpeia a humanidade através dos flagelos destruidores? Está na 737. Para fazê-la progredir mais rápido. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala de aperfeiçoamento? É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados. Apenas do vosso ponto de vista pessoal é que vós os avaliais e por causa do prejuízo que vos causam. Todo mundo quer abrir o comércio, mas tem gente passando fome. Então vamos fazer quentinhas, vamos buscar, vamos auxiliar. Eu não estou saindo porque eu sou de risco, os meus são de risco. Sim, mas tem telefone, tem outros podendo sair, tem a casa espírita que a gente trabalha, que tem os assistidos, tem companheiros que trabalham conosco, que a gente pode auxiliar. Não é verdade? Vós chamais de flagelo, mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma melhor ordem de coisas possa mais prontamente acontecer em alguns anos, realizar-se o que teria exigido muitos séculos. É difícil aceitar que há a questão da destruição, nessa questão necessária e abusiva, mas a destruição é realmente uma forma de aceleração do progresso, já que a gente está perdendo tempo, batendo na mesma tecla, dificultando o que poderia estar acontecendo com mais rapidez. Na 739 tem lá, os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim. Algumas vezes eles mudam as condições de uma região. A gente sabe disso. Quantas coisas eram de uma forma, hoje são de outra. Do passado sumiram, né? Regiões antigas deram um outro formato, mas o bem que deles resulta, frequentemente, só as gerações futuras o sentem. Então, nós temos uma série de problemas com a pandemia? Temos. Vamos ver algumas coisas mudar? Sim. Mas só as gerações futuras vão sentir melhor toda essa transformação. Na 740, os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o colocam diante das mais duras necessidades?
Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência. Eu tenho visto muito isso, né? Pessoas criando outras formas de sobreviver, de auxiliar, usando materiais, né? Eu mesma, para dar minhas aulas, né? Tenho buscado formas para fazer os vídeos, aulinhas. Eu trabalho com crianças com dificuldades de aprendizagem e, apesar de não atingir a todos por causa delas serem de comunidade, mas a gente está tentando auxiliar outras, fazendo brincadeiras. E o que eu estou aprendendo, quer dizer, eu tenho uma dificuldade muito grande com coisas manuais, mas eu tenho uma ideia. Aí a outra colega que trabalha comigo, ela é boa no manual, mas ela diz, eu me perco toda, você calma. Eu sou rápida, mas aí eu penso, semana que vem já está tudo preparado. Para vocês verem, vai entrar a festa junina, eu quero trabalhar o Jota, o ES do Festa, porque eles ainda não têm esse conhecimento do AIS, ES e SOSUS, inventei. Não, li umas coisas na internet, aproveitei uma história da internet, peguei aqueles rolinhos de papel higiênico, tirei umas desenhos aqui na internet, porque eu sou ruim de desenhar, mas pintei, botei, e lá vou eu trabalhar com as crianças, com a festa junina, com os dedoches, fazendo uma aula diferenciada, para depois dar a parte prática, né? Falando de canjica e tal. Aí eu falei para ela, puxa, a gente podia fazer uma coisa junina com essas palavras. Ela, peraí, vamos fazer uma pescaria? Eu disse, mas eu não sei fazer isso. Aí lá foi ela no condomínio dela, catar uma areia lá jogada. E fez uma caixa, botou os peixinhos, fez uma pescaria para brincar assim, né, online com as crianças, para lerem as palavras. Nós estamos nos recriando. E aproveitando o material, porque também não tem mais nada dentro de casa, né, para essas coisas. Então, há um exercitar da inteligência, mostrar a paciência e a resignação à vontade de Deus. Isso é que é o mais difícil. O inclina a manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse, de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Então, há uma coisa aí que já apareceu duas vezes. Uma coisa foi o tal do orgulho, que diz lá que o homem tem que castigá-lo no seu orgulho. E aqui é o tal do egoísmo. Então, há sim, né, há em nós coisas a serem destruídas. Eu lembrei, se desse tempo, eu disse que ia botar aqui para conversar com vocês. Se deu tempo. O caso e isso. Dos 3 R's, da sustentabilidade, que a gente não, ensina na escola. Que é o R do reduzir, do reutilizar e do reciclar. E nós criamos um outro R, do reeducar. 4 R's agora para nos sustentar como espíritos imortais. O reduzir. Não, reduzir o quê? Materialmente. As roupas, as coisas, gastar menos, dividir mais, isso é materialmente. Mas o que reduzir a nível moral? As palavras mal feitas, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes bruscas, intempestivas, podemos reduzir. Não é acabar porque a gente ainda é imperfeito, mas reduzir, gente. Já é uma transformação, não é não? O reutilizar. O que? Materialmente eu já até mostrei aí para vocês no meu exemplo, né? Vocês também terão os seus. O que descartar? Isso aqui é importante. O que eu descarto? Eu posso descartar aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia. Descartar. Vou reutilizar isso, a mágoa, vou virar o ponto de vista. Vou olhar com outro ângulo a situação que levou à mágoa. O que eu vou aproveitar dessas situações, dessa mágoa, dessa tristeza, dessa angústia, dessa ansiedade? Eu vou reutilizar meus sentimentos, reutilizar as situações. Reciclar. O que eu vou reciclar? Bom, o que fazer? Eu fiquei pensando, né? Com as coisas, né, materiais. É fácil, né? Eu posso customizar, reutilizando, eu posso reciclar o que eu vou reutilizar, posso aproveitar as situações, tudo bem. Reciclar é transformar
Reutilizar é utilizar o meio. Reciclar é pegar aquilo e transformar em outra coisa que vai ter utilização também. Quantos aí estão descobrindo que diluindo certas coisas vão transformar em outras, né? A nível de comidas aí, então o pessoal tá criando pratos maravilhosos, né? E nós podemos ver o do reeducar. Aí que entra essa questão que eu preciso mudar do orgulho e do egoísmo. Eu tenho que, trabalhando bem, isso requer uma destruição do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha soberba. Trabalhando bem requer isso, senão eu vou trabalhar ainda achando que o outro tem a obrigação de me agradecer, tem a obrigação de aceitar o arroz com a soja e não com a carne moída que ele gosta. Isso uma vez eu vi no trabalho lá dos assistidos de rua com o Grupo Condessa Paula. O pessoal questionava porque tinha um que não gostava, até que a gente transformou em carne moída porque queria que eles comessem soja. Às vezes nem a gente gosta, né? E quando eles diziam, não quero essa quentinha não, veio isso, eu não quero isso não. Puxa, eles escolhem como se não pudessem escolher. Então nós temos que trabalhar no bem, mas destruir essas visões, esses sentimentos. Nós temos que perdoar. Isso requer o quê? Destruir o ódio que está em nós. A mágoa. Né? Isso requer isso. Tem também a questão de mudar hábitos. Nós temos que mudar hábitos nessa questão do reeducar. Você tem que se reeducar trabalhando no bem, estudando, perdoando, mas tem que mudar seus hábitos, senão vai ficar repetindo situações. Ah, te perdoo, mas não quero nem te ver perto. Mas vai, segue tua vida. Isso não é perdão. O mudar hábitos requer destruição de comodidades, de zonas de conforto, requer de reflexões, né? Estudo, reinventar-se, né? Se abrir para o outro, se autoconhecer. Então, nós temos ainda coisas a fazer. A gente vai dizer, meu Deus, isso é muito difícil. Querem ver? Está lá na 645 do Livro dos Espíritos, que eu catei, eu sempre esqueço, mas eu adoro essa daqui, quer ver? 645 do livro. Ih, nosso tempo já está acabando. Então, vamos ler assim rapidinho essa, não vai dar para eu trazer. Quando o homem se encontra, de certa forma, mergulhado no vício, isso que nós estamos nas nossas paixões, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível. Quer dizer, para mudar isso, nós estamos nesse vício, nesse comodismo, não é difícil. Arrastamento irresistível, arrastamento sim, está, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera do vício encontramos virtudes, possibilidades de trabalho. Então, não vamos dizer que é difícil, no meio dessa confusão, dessa destruição, que a gente possa se reciclar, que a gente possa se reinventar, que a gente possa se afastar desses flagelos que nos afligem. Como está na 741 do Livro dos Espíritos, e eu vou ler rapidinho para vocês. É dado ao homem afastar? Sim, em parte, mas não como geralmente o entende. Muitos flagelos são a consequência de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode evitá-los, isto é, preveni-los, se souber pesquisar as causas. Eu posso deixar de ficar magoado se eu pesquisar por que eu me magoo, né? Porém, entre os males que afligem a humanidade há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência e que dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a contragolpe. A esses o homem só pode opor a resignação à vontade de Deus. Esses mesmos males ainda são frequentemente agravados por sua negligência. Então, e aqui tem um comentário de Kardec, vocês vão ler depois, que dentre os flagelos destruidores naturais independentes do homem, é preciso colocar em primeiro lugar a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. E o homem, porém, não tem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento na agricultura, explicação para esses desastres. E aí ele se volta para Deus.
mais para Deus. Também é uma consequência do flagelo destruidor. Queridos companheiros, eu ainda queria deixar com vocês, porque não vai dar para falar, vocês leem depois, tá? Gênesis, os tempos são chegados, capítulo 18, né? Eu separei algumas coisas, mas já está na hora. A nova geração, né? Essa necessidade de mudanças do momento de transição, em que ele diz, né, que não se deve entender que... o que eu quero... As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito das massas, livrando-as das más influências e dar maior ascendência às novas ideias. Isso é uma das partes do que traz aqui, mas tem muitas outras coisas interessantes para esse momento que nós estamos vivendo. Leiam esse capítulo da Gênesis, tá? Agradecidos estamos por esse momento. Espero que tenha contribuído. Para mim foi muito importante estudar sobre isso. Eu já havia feito pequenos estudos sobre isso, mas no momento que a gente está vivendo esse estudo, eu achei que valeria a pena a gente rever, né? Rever com bastante carinho. Revejam também na Revista Espírita de 1868, porque esse artigo que está na Gênesis está na Revista Espírita, né? E lá tem algumas outras contribuições, né, que não estão na Gênesis e tem a ver com essa questão da nova geração, da sinais dos tempos. Quer dizer, desde 1800 e pouco, já estamos nos sinais dos tempos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo querido e de todas as horas, mais uma vez estamos felizes e agradecidos pela oportunidade da troca de ideias, porque há uma troca entre nós que estudamos e o plano espiritual e os pensamentos desses espíritos que nós aqui tivemos o prazer de trabalhar. Baltazar, Kardec, todos os que ajudaram Kardec na codificação, na Revista Espírita, a todos esses espíritos do nosso coração, da Casa de Leon Denis, nossos espíritos anjos da guarda, protetores desse trabalho da divulgação espírita. Obrigado por essa troca fluídica, troca de ideias, por esse carinho, por esse abraço, por esse amor, por esse respeito que todos têm por todos nós encarnados. E que possamos dizer a toda essa equipe que vier a assistir que tenhamos certeza que há uma transformação belíssima chegando ao nosso planeta. Que Jesus continua no leme, que Ismael está na proteção de todos nós, que Deus está aguardando as nossas transformações individuais. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.